Hello, seja bem-vindo ao English by Sarah. Eu sou a Sara Evangelista, your English teacher. Hoje eu vou falar sobre como eu aprendi o português. Então, antes eu começo, não esquece, escreve lá embaixo e inscrever no meu canal, por favor. Então, gente, faz uns 20 anos, mais ou menos, que eu comecei a falar português. Então, o jeito que eu fiz, eu acho que naquela época eu tinha uns 22 anos e eu morei numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Então, eu comecei assim a andar com bastante brasileiro. Eu conheci uma amiga e para quem não sabe por que eu escolhi morar no Brasil, você vai lá no meu vídeo por que eu escolhi Brasil. Daí você vai saber a história por que o Brasil faz parte do meu coração. Mas só um pouquinho, eu mudei para uma cidade, morei em uma cidade onde eu não conhecia ninguém, só uma amiga mesmo eu tinha, uma americana, e um dia eu conheci uma brasileira, amei ela, era super simpática, gente boa, fazia bastante exercício, daí eu comecei a andar com ela. E quando eu vi, eu estava entrando num apartamento com uns outros brasileiros. Daí eu me mudei para esse apartamento, que eu tinha 3 roommates. O que é roommate? Vocês sabem, né? Aquela pessoa que mora junto com você numa casa. Aqui na Califórnia é bem comum. Então, eu morei nesse apartamento, na real, não era uma casa, era um apartamento, morei com mais 3 brasileiros. E eles foram cariocas. E esses 3 brasileiros tinham 2 amigonas deles que moravam do lado da casa. Então, elas frequentavam nosso apartamento todo dia. Daí elas viraram minhas super amigas. E depois disso, quando eu vi, eu tava andando todo dia com um monte de brasileiro. Se vocês não já viajou fora do Brasil, no outro país, vocês vão ver que os brasileiros sempre ficam todos juntos. Por isso não aprende inglês, né? Vocês que sabem. Se você anda só com brasileiro, o que vai acontecer? Tu vai falar só português, né? Então, esse é um problema gigante que vocês sabem. Mas, enfim, o que foi legal para mim que esses brasileiros estavam todo mundo sempre falando português e eu tinha que começar a entender o que eles estavam falando, né? Então, peguei um notebook, não um computador, gente. Esse aqui é um notebook, tá? Daí eu comecei a escrever vários verbos em meu notebook. Assim, tipo, I am hungry. Eu estou com fome. He's hungry. Ele está com fome. We are hungry. Nós estamos com fome. Né? They are hungry. Eles estão com fome. Então, eu comecei escrever no meu notebook todo dia vários verbos, né? E os verb tenses. Então, com isso, eu comecei a ler. Daí, meus amigos, eles iam falar uma expressão em português para mim. Daí, eu comecei a falar várias expressões. E nesse período, a gente ia fazer uma troca de expressões, né? Então, tipo, quebra-galo. Quebra-galo é tipo, eu vou fazer um trabalho meia boca. A gente fala half-ass. Mas então, a gente começou a falar algumas expressões com um e outro, comecei a notar. Mas a primeira vez que eu fui para o Brasil, fui para Goiânia, em Goiás,
E eu morei 1 ano lá com meu namorado daquela época, que hoje em dia ele é meu ex-marido, que é o pai do meu filho, né? Mas a gente era só namoros aquela época. E eu trabalhei numa escola de inglês, mas não era professora, eu só ajudava. Mas é nisso eu comecei a trabalhar bastante e falar com as crianças. E eu lembro, chegava no fim do dia que eu não aguentava mais o português. Eu falei para meu namorado naquela época, não fala nenhuma palavra de português comigo, porque não aguento mais. Né? Eu ficava com uma dor de cabeça fica o dia todo tentando falar português, né? Mas então, 1 ano depois, né, eu tava aprendendo, falando com nossos amigos em comum, eu tava falando mais português e parece que tava fluindo. Só que não, porque quando nós voltamos para Califórnia, a gente morou com um casal que era do Curitiba, né? Essa amiga minha, Liana, ela sabe quem ela é. Então, a gente morou com esse casal e eles eram do Curitiba. E quando eu pensei que eu falava português, eu vi que eu não falava nada. Porque as expressões que eles falaram, as expressões típicas da Curitiba, era totalmente diferente do que eu falava em Goiânia, né? O sotaque, a pronúncia, as expressões, tudo foi... Nossa, daí eu vi que não sabia nada mesmo. Mas com o tempo, o que aconteceu? Comecei a pegar as expressões, entender mais eles. Daí então começou a fluir de novo, né? Daí depois eu comecei a andar com alguns cariocas. Daí de novo eu vi que eu não falava nada de português de novo, porque eu ficava completamente perdida com a português das cariocas, né, do Rio. E aquele som tipo porta, eles não falam fecha a porta. Lá em Goiânia, a portuguesa é como assim, porta, fecha a porta. Em Rio, não, fecha porta. Então, o sotaque, a pronúncia, pronunciation, completely different, né? Mas, de novo, com o tempo, fui entendendo, aprendendo e, de novo, o português estava fluindo, né? E com isso, depois comecei a andar com alguns paulistas, daí comecei a entender o sotaque deles, as expressões deles. Daí meu listening começou a ficar muito bom, porque eram muitas pessoas das regiões diferentes do Brasil, né? E nisso eu meio parei de falar português, eu, né, tava com uns amigos meus americanos, eu não tava falando mais português todo dia. Daí surgiu a oportunidade para eu me mudar para Floripa, né? Que eu fui com meu filho, se você já viu o vídeo, porque eu escolhi Brasil, tu sabe a história. Daí, a história, né? Daí eu não vou falar de novo. Vai lá e vê o vídeo. Mas enfim, agora em Floripa eu fiquei 7 anos. Daí eu tinha que falar todo dia, aprendi mais expressões, eu estudei um pouco mais da gramática, mas você viu, meu português não é perfeito não, né? Mais ou menos. Mas foi assim, gente, tá? Então, o jeito eu aprendi foi, primeiro, a curiosidade. Segundo, a dedicação de escrever no meu notebook para, né, expressões, verbos. Comecei a escutar uns áudios
E o que ajudou bastante mesmo é para ficar naquele lugar. Então, intercâmbio para vocês, é a melhor coisa, né? Mas também tem que andar só com americano, não com brasileiro. Mas então é isso, gente. Então, eu quero vocês falar para mim lá embaixo o que vocês estão fazendo para aprender inglês. Então, por favor, escreve lá embaixo e de novo, não esquece de dar aquele like. E só para avisar para vocês, eu vou voltar fazendo alguns vídeos. Eu meio sumi um pouquinho porque eu me mudei de volta para Califórnia e começando a vida de novo não é fácil, né? Vocês que sabem. Mas então tá. Thank you very much and I see you soon. E não pare de estudar seu inglês. Bye bye!